bom dia. A gente está começando mais um UFC. Hoje é dia 17 de abril, sexta-feira, até que enfim, véspera de feriado emendado ali na terça, né? Então o mercado um pouquinho mais fraco. A gente vai comentar um pouco do cenário externo, cenário de bolsa aqui, mas antes de mais nada, antes de apresentar o Gustavo também, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem para a gente começar os trabalhos, por favor. Vamos ver. Tá ok. Então, para quem não me conhece, sou o Gustavo, da área de análise, faço parte da parte de macroeconomia, fico trabalhando lá com a Zena e com o nosso economista-chefe, com o Cunha, que fica lá nos Estados Unidos, dando um suporte aí para ajudar os dois a fazer uma ponte junto com o pessoal da análise, o que está acontecendo na economia junto com o mercado. Isso aí, então hoje o Gustavo vai participar com a gente. Do UFC, obviamente, a gente sempre comenta de cenário macro, etc. Aí hoje ele vai poder detalhar um pouquinho mais algumas questões que a gente teve, alguns dados ali, IPCA aqui, Isso. CPI lá fora. Foi uma semana muito movimentada em termos de indicadores macroeconômicos. Então, mas para começar a falar de bolsa, né, a gente está vendo a bolsa como um todo. Tudo bem que Petro deu uma melhorada agora, mas a bolsa estava caindo forte. Muito reflexo do que está acontecendo lá fora. Se a gente for ver Estados Unidos caindo mais que ali Europa também. Então, obviamente, isso aí pesa aqui no mercado interno. Junto a isso, a gente tem aqui dentro IPCA, enfim, questão do TCU, e a gente pode comentar também um pouquinho de Petro. Mas acho que para começar o destaque lá fora, né, começar num âmbito global, aí a gente tem pessimismo. Primeiro, pessimismo com a Grécia. Nos últimos dias não teve nenhuma evolução com relação à renegociação da dívida da Grécia com os credores, etc. A gente teve CPI nos Estados Unidos, alguns dados de resultado abaixo do esperado, e China também, alguns dados. Se você puder passar para a gente um pouco do que foi, para a gente tentar entender por que cai lá fora. Eu já vou dar uma comentada. Então, nos Estados Unidos essa semana a gente teve o PPI, que é o índice de preços ao produtor, vindo com alta de 0,2, veio em linha, o mercado esperava 0,2 mesmo, mas a gente teve hoje o CPI, que é o índice de preços ao consumidor, de 0,2, sendo que o mercado esperava já um pouquinho mais forte, 0,3. A gente sabe que um dos principais números, um dos principais pontos que o Fed está considerando para elevar ou não a taxa de juros agora é a inflação, se eles vão conseguir chegar ou não perto da meta no ano que vem, que eles estão programando. Então, se elevar muito cedo essa taxa de juros, talvez enfraquecesse ainda mais essa inflação que está fraca lá nos Estados Unidos. Outro ponto é que na China a gente teve uma semana com dados muito fracos, o PIB veio em linha, né? Era esperado 6,9, veio 7, mas a gente teve vendas no varejo de 10,2, sendo que eles esperavam 10,9, a gente veio produção industrial 6,4, sendo que eles esperavam 7. Então a gente vê o mercado chinês mostrando vários sinais de desacelerando, e o governo chinês começa a dar sinais que vai reagir, e o mercado já começa, inclusive, a acreditar em mais cortes da taxa de juros, acreditam em mais 2 cortes da taxa de juros no ano, e ainda mais 4 reduções de compulsórios no ano no mercado chinês. Então o mercado sente bem, porque a China é o principal exportador, faz principais comércios, rota comercial no mundo, então qualquer espirro da China reflete no mundo inteiro, e a China está espirrando muito ultimamente. Pegou um belo resfriado ali. Exatamente. Beleza, então de cenário externo, de novo, junto a isso a gente teve resultado da Max lá fora, vindo abaixo do esperado. A gente sabe que quando tem algum resultado que perde, aí fica abaixo da estimativa, o pessoal fica bem cauteloso lá fora. E geralmente a parte de equity, de ações, cai bastante, mas essa questão da Grécia, então lá fora pesando muito e refletindo aqui. Indo agora para cenário doméstico, a gente teve IPCA hoje, o Gustavo vai poder comentar um pouco e a gente comenta também
do TCU que trouxe algum estresse a mais ali para o nosso mercado, juntando com esse cenário externo, né? Certo, eu acho que eu vou começar pelo IPCA, porque é algo que a gente já tem visto, que é a inflação descontrolada nesse ano, já tem até o governo já está assumindo que esse ano vai ficar acima do teto da meta de 6,5, vai chegar talvez até mais que 8. Hoje a gente teve o IPCA 15, que só reflete os primeiros 15 dias do mês, que registrou 1,7 de variação. O mercado esperava 1,2, veio um pouquinho acima, mas o importante é ressaltar que é a taxa mais elevada em abril desde 2003. Então a gente já vê que realmente está perdendo o controle. E no acumulado de 12 meses já chega a 8,22, bem acima do teto. O outro ponto que a gente tem que destacar é o TCU. O problema do TCU que surgiu esses dias, que está fazendo tanto estresse, tanto movimento, é o seguinte. O Tesouro não pode emprestar. O Tesouro, quando ele, tipo, por exemplo, a gente sabe que a Caixa é responsável por pagar o Bolsa Família, o BB, o Banco do Brasil pela equalização da taxa de juros, BNDES pelo Programa de Sustentação do Investimento. Então, é normal que eles paguem. O problema é que o Tesouro ele tem que repassar, ele tem que mandar o recurso antes. Ele tem que antecipar para esses órgãos, por esses bancos públicos, para eles pagarem o serviço. O problema que aconteceu foi que o Tesouro segurou esses repasses e a Caixa pagou, eles pagaram os benefícios, então foi meio que o banco público emprestando para o governo algo que não é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele proíbe que os bancos públicos emprestem para o Tesouro. Então o que aconteceu foi que acreditam que foi em torno de mais de 40 bilhões que dessas chamadas pedaladas fiscais, e a TCU chamou mais 17, acredito, membros do último governo para darem esclarecimentos, como Guido Mantega, que era o ex-ministro da Fazenda, o Tombini, o Arno Agustin, que é chamado o pai dessas pedaladas fiscais, até o Bendini, que é o atual presidente do Banco do Brasil. Então, diversos foram chamados para prestar esclarecimentos, e se for comprovado que a Dilma, a nossa presidente, tem a ligação direta, porque muito além do Arno Agustin ser considerado o pai da pedalada, era considerado que a Dilma tinha a mão forte da economia no último governo, ao contrário do que agora é totalmente do Levi. Então, se tiver comprovado que ela é diretamente ligada, abre uma brecha para um espaço para pedirem efetivamente impeachment. Então, a gente viu os jornais entrevistando todos os líderes de oposição, se eles vão querer ou não pedir impeachment, e a gente viu a Aécio Neves, inclusive, falando que, se for comprovado, ele deve sim pedir impeachment da presidente. Então, para a gente resumir, um cenário lá fora muito pessimista, principalmente com ativos de risco. E para complementar aqui dentro essa questão do TCU, já querendo até nem aprovar as contas da Dilma, querendo ou não, você traz um estresse adicional. Então esse é o panorama geral do que está acontecendo no mercado. Ontem a gente teve jantar de ideias lá no Rio de Janeiro. Lembrando que o jantar de ideias a gente reúne os principais gestores ali de assets, tesouraria, grandes bancos, então investidores institucionais. E ontem à noite a gente teve esse jantar lá no Rio, o Celso que participou. Eu vou fazer alguns comentários aqui, mas antes disso vou tirar algumas dúvidas que já apareceram. Primeiro com Suzano, né? Por que estão perguntando com o dólar, por que Suzano não sobe? Na verdade, até no começo do dia estava subindo Suzano, mas eu acho que às vezes a ação não pega esses movimentos de curtíssimo prazo. Às vezes no dia o dólar cai e Suzano não cai. No dia o dólar sobe, mas o Suzano não sobe. Mas o que importa é no estrutural. Como a gente está vendo, de fato, no estrutural o dólar para cima, se mantendo num patamar alto, é isso que ainda, com base nisso, a gente ainda fica mais confortável em Suzano. Hoje ela está negociando cerca de 7 vezes de EBITDA. 2015, que é um patamar atrativo mesmo depois dessa alta. Obviamente, a alta da cotação você teve também, ou vai ter um potencial maior de geração de caixa com esse dólar, enfim, exportação de celulose, repasse de preço também. Então, de novo, movimento de curtíssimo prazo, tudo bem que o dólar influencia bastante, mas a gente ainda tem SUSB com boa parte da receita doméstica ainda. Então, às vezes o pessimismo total da bolsa, ou enfim, com relação à economia também acaba pesando, mas de novo, no médio prazo a gente acha que Suzano é para cima por conta de dólar e algumas questões micro. Ela está desalavancando, a produção lá na fábrica de Maranhão aumentou bastante, então a gente gosta aí
e está num múltiplo bem interessante, Suzano, para compor portfólio, tá? Você tem um portfólio, então a gente, por exemplo, na nossa carteira tem 15% de exposição a dólar via Suzano. A gente acha bem interessante essa questão. Teve uma outra questão aqui de BRAP, se já não faz sentido a compra de BRAP agora. Deixa eu só ver aqui. Foi o Zan que ele perguntou se o BRAP já não está na hora de comprar. Quando a gente fala em BRAP, a gente está falando basicamente em Vale, tá? Que a posição maior dela é Vale 3, quase que inteira, na verdade. E obviamente também Vale tem um dividend yield muito alto. Mas tem que tomar um pouco de cuidado de olhar esse dividend yield que você está falando de 10%, que é olhando o passado, né? Você pega o dividendo passado e vê quanto que está dando de yield. A gente já sabe que para esse ano a Vale cortou pela metade, pode cortar ainda mais, porque são duas parcelas. A primeira parcela foi aprovada, de $1 bilhão, a segunda ainda não foi aprovada, quer dizer, vai ser aprovada mais para perto de outubro, e tem gente já falando em corte. Em 2016 tem gente falando em mais corte em dividendo. Então, de novo, se você olhar para frente, o dividend yield é bem menor. A gente tem que tomar cuidado com isso. E com relação a Vale como empresa, a gente ainda acha que o setor está bem difícil. A gente viu diversas Moody's ali cortando projeção para preço de minério. Enfim, a gente já vem olhando essa dinâmica há algum tempo, todo mundo cortando preço de minério, etc. O fato é que, de fato, o minério vai se manter no patamar baixo. A gente tem essa dinâmica de oferta e demanda que deve persistir por um tempo. Por um lado, aumento de capacidade global de minério de ferro, poucas mineradoras fechando as portas, elas ainda estão aguentando aí. A China desacelerando, quer dizer, o maior consumidor desacelerando, então não tem jeito, deve continuar pressionando aí o minério. A gente não gosta de Vale para o curto prazo, para o curto e médio prazo, e o múltiplo também não está uma barganha, então não é, ao nosso ver, ponto de entrada agora, principalmente para aquele investidor que quer ficar alocado em Vale agora. Agora, se você estiver olhando um pouco mais de longo prazo, tudo bem, faz algum sentido, porque depois desse ciclo de commodity mais investimento, ela vai estar muito bem posicionada, mas se não, ficar fora de Vale até tá na nossa carteira short. Aí lembra que a nossa carteira short olha um pouquinho mais de curto prazo, então a gente colocou Vale ali e tem dado certo, tá? Então, foram essas as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Enquanto quem vai vendo, eu vou dar só um panorama do que a gente tem que ficar esperto para a semana que vem. Semana que vem, no Brasil e no mundo, não vai ter muitos indicadores econômicos de grande relevância, que nem teve essa, que foi bem recheada. Mas é importante ficar bem atento aos discursos dos membros do Banco Central brasileiro, porque na quarta da outra semana a gente tem decisão da taxa de juros, então verificar bem se o que eles estão falando, se estão mais dovish, se estão mais hawkish, se estão mais para um aperto mais firme ou já estão um pouco mais tranquilos. Outro ponto da semana que vem é que vai ser uma semana na Europa com muitos indicadores de confiança, isso pode mexer bastante as bolsas lá fora. Então verificar se eles já estão... Os últimos números foram positivos de indicadores de confiança, e a gente não sabe se de um mês para cá, se por causa da Grécia ou algum outro motivo, esses indicadores vão vir um pouco mais fracos. Se continuarem vindo fortes, é bom, porque eles já estão começando a dar declarações que acham que ano que vem a inflação vai para onde eles querem. Então a gente tem que ficar bem esperto com esses indicadores que vão ser espalhados ao longo da semana, tanto da zona do euro como um todo, quanto dos países em si. Boa. Aqui eu peguei algumas perguntas. Uma outra pergunta do NFK aqui, falando do presidente da BG Group, que saiu, enfim, depois daquele acordo com a Shell, se ele não seria um ótimo nome para a Petrobras, já que ele conhece o pré-sal, etc. Agora, a questão é, primeiro, que para presidente do CA já estão cogitando o Murilo, e para CEO você já tem o Bendini ali. O que tem muita gente tem comentado é que depois do balanço sair, o Bendini pode até deixar o cargo e eles querem talvez teriam a intenção de trazer algum nome de mercado. Aí não sei, mas eu acho que é pensar um pouco mais longe isso aí. O que está em pauta agora, de fato, é esse balanço. Vamos ver como que vai vir o rombo. A gente tem algumas questões aí, se vai sair dia 22 mesmo. Você vai ter a eleição talvez do Murilo para presidente do CA,
E vamos ver se depois de tudo isso as coisas acalmam e eles pensam em talvez trocar o Bendini aí, que de certa forma tem feito um trabalho aí razoável para correr com esse balanço que é a urgência de curto prazo agora para Petro, tá? Agora, favor comentar de Ambev. Ambev é aquele ativo que a gente sempre comenta aqui que é extremamente caro, mas a gente não consegue ficar short porque é uma empresa com management muito bom. Então, não faz. O que faz sentido é o cliente que já tem Ambev fazer uma proteção. A gente tem algumas proteções saindo aí para o final do ano. Você participa de uma alta de 15%, quer dizer, a Ambev já esticou bastante. Você ainda participa de uma alta adicional de 15% e fica protegido caso o papel volte até 15%. Então é isso que a gente tem recomendado para o pessoal que tem Ambev fazer proteção, porque está num valuation caro. Para o pessoal que está fora, entrar agora nesse patamar de valuation, a gente acha que tem algumas outras ações com melhor risco-retorno, tá? De novo, para longo prazo, Ambev indiscutivelmente por conta de management e o que ela entrega é uma boa empresa, mas a gente fica um pouco cauteloso aí com esse nível bem alto de múltiplo, tá? Teve outra pergunta com as perspectivas de crescimento. Aqui, a perspectiva de crescimento do PIB para o ano que vem. As ações ligadas a varejo não estão boas para manter em carteira de longo prazo? O preço não está barato? Depende, né? Se você olhar uma Lojas Renner ali, tá bem caro, na verdade, apesar de ser uma bela empresa. Você tem alguns ativos ali que fazem sentido, como Lojas Americanas, que além do longo prazo ter boa perspectiva por conta de management, eles estão com um plano agressivo de abertura de lojas, cerca de 800 lojas, enfim, o ticket médio é muito baixo, cerca de R$30, então eles não dependem tanto de crédito num ano que você pode ter retração aí tanto de crédito como de renda disponível e até a gente pode ir além e falar de desemprego. Mas essa seria uma boa saída. Outra empresa ligada a varejo e consumo que a gente gosta é Cielo, apesar de ser financeiro, está totalmente ligada a essa questão. Ela se torna mais resiliente, então apesar do múltiplo não estar tão barato assim, dá para ter em carteira, mas eu acho que é um pouco dessa nossa cabeça, tá? A gente está muito mais pessimista com relação a varejo, então a gente tenta escolher algumas ações que são mais resilientes, aí dependem menos de crédito, para compor a nossa carteira, mesmo olhando o longo prazo, tá? Então é um pouco disso. Para ter noção, a gente tem uma exposição, na nossa carteira a gente tem exposição pequena em Lojas Americanas, Cielo, e eu acho que de varejo a gente tinha BR Malls, mas a gente pegou essa esticada e depois acabou saindo, porque de fato o papel andou bastante, tá? A próxima aqui é com relação ao eucalipto transgênico para SUSB. E enfim, colocar isso no contexto, para a gente lembrar, há pouco tempo a Suzano teve a aprovação do eucalipto transgênico, que deve aumentar aí a produtividade em cerca de 20% das florestas. Mas, de novo, isso aqui é uma discussão de muito longo prazo, tá? Porque, querendo ou não, para você poder exportar celulose para alguns países, etc., você precisa ter o selo da organização internacional. E esse selo, ele não serve para eucalipto transgênico. Então, por um lado é bom para o longo prazo, só que você não pode colocar isso em operação porque você vai parar de exportar. Então, acho que é um processo ali, eles vão começando a implantar isso à medida que as organizações vão começando a aprovar isso nos seus selos de autorização para venda de eucalipto e celulose. Então, de novo, isso aí é marginalmente positivo agora no curto médio prazo, mas de fato é bem interessante no longo prazo. Mas a gente está falando aqui de muitos anos para isso se maturar, tá? Mas de fato vai aumentar a produtividade e é uma vertente bem interessante da SUSB que está correndo na frente nessa questão. Perguntaram aqui de impeachment, como é que a gente acha que ocorreria, como é que ficaria o cenário nosso do Brasil. Eu começo, você termina qualquer coisa que você achar que precisa completar. Em termos de banco, empresa, juros, dólar, eu acho que se ocorresse de fato impeachment esse ano ou ano que vem, que seria talvez até um timing melhor, mais propício,
Primeira coisa, a gente perderia o grau de investimento, que está sendo mantido a duras custas por promessas do Levy. E isso já só impeachment já seria algo que já desvalorizaria muito a nossa moeda, correria muita fuga de capital do país. Mas aí ocorreria junto a perda do grau de investimento, que mais fundos lá fora não poderiam investir aqui por termos de contrato, por termos de regulamento interno, não podem investir em país sem grau de investimento. Então a gente teria um descompasso, né? Nossa economia perderia um pouco o rumo. Provavelmente a inflação, que tem perspectiva de voltar para a meta, até pelo mercado é vista nos próximos anos, a inflação ficaria um pouco mais resistente, o que levaria mais ainda um pouco os juros. Acho que seria muito ruim para o país em termos de economia, acho que ninguém quer esse cenário. Acho que já que ganhou democraticamente, assuma os erros e governa até o final, mas a gente sangraria bastante num caso de impeachment. Muitas empresas teriam que conter vários investimentos que elas têm programados para os próximos anos, porque no ambiente de incerteza não faz sentido você investir num país que você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, se quem vai estar governando não sabe quem assumiria, ou como seria o novo governo, de quem ficaria, se ficaria o Michel Temer, ou se ficaria, dependendo do tempo, se convocaria novas eleições. Então eu veria um cenário bem ruim, tanto para empresas, tanto para juros quanto para dólar no país. É isso aí, concordo. Obviamente essa discussão ainda, por mais que tenha algum estresse agora de curto prazo, acho que está muito no começo. Sim. Pouca visibilidade quanto a isso, difícil colocar no preço, mas assim, se tivesse que botar esse cenário, obviamente você fica preocupado com o grau de investimento, você fica preocupado com ativos de risco, juros e dólar, mas assim, acho que precisa de mais coisa, tá saindo mais coisa, ok, mas acho que essa discussão ainda vai mais para frente, porque de novo, não interessa tanto ao PMDB também, não interessa, até o PSDB, enfim, eles estão botando o pé no acelerador, mas um pouco por conta de pressão, então a gente tem que ver como que isso vai para frente, traz algum estresse, mas de novo, acho que tá muito no início ainda essa conversa, tá? Mas seria negativo, obviamente, pra gente essa questão. Vou tentar responder rapidinho 3 questionamentos aqui para depois ir falar do jantar de ideias, que foi bem interessante. E a gente vai poder comentar um pouco dos gestores, o que eles estão achando de mercado. Mas primeiro, falar de Kroton. A gente, pro curto prazo, a gente não vê nenhum risco-retorno interessante para as empresas de educação, porque o setor vai continuar ruidoso. A gente vai ter essas questões de FIES, a gente vai ter um resultado do primeiro TRI talvez um pouco pior com relação à captação. Então, curto prazo, você não vê nenhum trigger ali para as empresas mudarem de patamar. Agora, para um longo prazo, eu ainda acho que tem algum valor para a Kroton, porque ela tem o melhor management, tem o EAD forte, que não pega essa questão do FIES, então se dilui, tem também a questão de sinergia com a fusão com a Anhanguera, você vai ter a venda da Uniaselv, que vai levantar caixa e gerar um pouco mais de robustez para o caixa para esse ano de capital de giro curto. Então, para o longo prazo, ainda faz algum sentido o Kroton, que é a nossa preferida, mas de novo sem muita exposição. Tá? Indo para Itaú, a gente ainda gosta do setor, eu vou comentar mais aqui no jantar de 10, mas a gente ainda gosta, eu vou deixar para comentar depois então, para falar tudo junto. E por fim, RADL, Raia Drogasil, a gente acha o setor de fato um pouco mais resiliente nesse momento econômico que a gente está passando, mas ela está negociando ali a níveis bem altos, então de novo, para quem está fora, difícil você entrar num papel com margens relativamente apertadas, você precisa ter uma gestão de capital de giro grande e também um patamar de múltiplo aí acima de 15 vezes EV/EBITDA, mais de 30 vezes PI. Fica difícil para quem tem o papel, ou você faz uma proteção ou tenta realocar parte desse capital em RADL que você já conseguiu uma bela valorização em outros ativos que ficaram para trás. Acho que essa seria uma bela gestão de portfólio para fazer com RADL, tá? Então agora eu vou falar um pouco de outro tema interessante, que foi o jantar de ideias, né? Jantar de ideias ontem à noite
ontem à noite no Rio. O Celso participou, ele já passou os comentários aqui. Então vou comentar, lembrando que esse jantar de ideias reuniu mais de 10 gestores ali, entre tesouraria, asset, então é sempre legal e sempre traz ideias novas. Falar um pouco de cenário macro, o pessoal está bem pessimista com o cenário macro, obviamente a gente viu diversos dados aí corroborando essa ideia, mas também pessimistas. Eles acham, assim como a gente, que o nível de bolsa está bem elevado, lembrando que hoje a bolsa negocia a um preço sobre lucro 2015 de cerca de 12,5 vezes, 12,7 a última vez que eu vi, e a média sempre foi perto de 10,5, quer dizer, isso aí pode piorar porque você pode ter um ano com lucros decrescentes, então automaticamente o seu múltiplo aí aumenta e fica mais cara a bolsa ainda. Então, de novo, você teve um fluxo muito grande de estrangeiro, porque em níveis de bolsa em dólar estava num nível baixo, você tem toda essa questão de amenização da questão política, que deu um belo impulso também. A gente tem a questão do balanço da Petro, mas depois dessa esticada realmente traz cautela aí pra gente. A gente já mandou para a base aquela proteção das carteiras em Ibov, vale checar, já está na intranet o PDF e está mostrando lá, ali certinho por que a gente acha que a bolsa tá cara. Depois, lembrando, no começo do mês, de abril, a gente falou, enviou um relatório que a gente achava que a gente estava mais otimista com a bolsa e de fato se concretizou, a bolsa subiu cerca de 7%, mas agora com essa subida a gente prefere ficar cauteloso, então a gente pegou a pernada de ida e é melhor fazer uma proteção agora. A gente enviou isso para a base, legal vocês darem uma olhada. Então esse foi o tom macro, eles estão bem pessimistas e acham que o dólar é para cima e o BOV está num preço bem elevado, então cautela aí. Indo para a parte de empresas, bancos seguem como a preferida dos gestores, ainda mesmo com toda essa questão aí de elevação da CSLL de 15% para 17%, querendo ou não, os bancos, parte disso já refletiu, os bancos estão negociando a cerca de 8,5 vezes preço-lucro 2015, de novo a bolsa tradando perto dos 13. Então ainda faz muito sentido mesmo com esse cenário. Que pode acontecer um ruído de curto prazo com essa questão de aumento de imposto e também Lava Jato, mas segue sendo a preferida dos gestores. Na parte de varejo, preferência permanece para lojas americanas, Renner, lojas Renner e até Raia Drogasil, que a gente comentou agora. O pessoal está falando um pouco ali que elas são de fato mais resilientes. E um ponto que destacaram é que mesmo com esse cenário macro se deteriorando, pode ser muito bom para essas empresas com bom management, que eles podem ganhar justamente market share das menores que estão passando por mais dificuldade, tá? Então corrobora o nosso call aqui em lojas americanas. Educação ali não foi consenso, muita gente ainda tem um pouco de educação, falando, alguns preferem Estácio ali, porque eles têm conseguido reportar aí uma blindagem maior, eles têm conseguido segurar o efeito da mudança do FIES na captação. Eles reportaram dados de captação muito bons aí para o começo do ano, e outros preferindo Kroton, porque tem um management melhor. A gente ainda prefere Kroton. Teve alguns gestores que até queriam ficar short, mas em Estácio ou Kroton, enfim, mas a dificuldade de achar BTC é grande, a taxa está muito alta. Então, de novo, sem consenso na parte de educação. Papel e celulose segue sendo consenso, principalmente Suzano, tá? Então, em linha com a nossa visão também, Suzano é o case de desalavancagem. A gente sabe aí da redução de endividamento, aumento de preço e repasse. Então, para quem quer ficar exposto a dólar via ações, Suzano é uma bela oportunidade para esse fim, tá? Então, de novo, consenso aí entre os participantes. Parte de bens de capital, o cenário é muito complicado. Obviamente a gente vem destacando aqui essa questão do retração no PIB,
afeta diretamente a parte de bens de capital. Falaram de Randon, que caiu muito, etc., mas o cenário é bem negativo, eles não estão com exposição, eles acham que não vale exposição no curto prazo, assim como a gente não acha, apesar de ter caído bastante, a cotação, a potencial de geração de caixa caiu bastante também, então no relativo ainda não é que tá uma barganha como se nunca viu antes, tá num patamar de preço ali que o risco-retorno para curto prazo não vale tanto a pena. Comentaram de shoppings também, que não era muito consenso. Alguns investidores gostam de BR Malls, mas depois dessa esticada realmente fica um pouco mais difícil, tá? Parte de concessões também, o pessoal segue bem pessimista e ninguém gosta de CCR, até seria um short se tivesse aluguel. Vale aqui só um destaque para terminar em small caps. A gente comentou, a gente internamente tem conversado sobre isso. Depois dessa queda, será que não vale a pena começar a olhar small caps, etc., porque caíram bastante e ficaram para trás. E aí foi até levantada essa questão lá no jantar de 10, mas o pessoal falou que agora não é hora de ficar em small caps, porque você precisa de liquidez num momento de tanto estresse, e é melhor você ficar nas mais líquidas, até porque se tiver uma recuperação, elas que vão subir mais rápido. Então, difícil você pegar a faca caindo em small caps, melhor ficar fora por enquanto. Se a gente tiver uma perspectiva melhor, aí sim voltar a olhar. Então, o resumo de tudo isso é, de certa forma, pessimismo com o nível de bolsa. A gente entende que tem alguns setores que são interessantes e, nesse sentido, eu acho que cabe bem a nossa proteção que a gente tem falado com os nossos clientes, proteção em Ibov. A proteção atual, você fica protegido, vencimento é para agosto, você fica protegido cerca de 5,5% para uma alta de 6%. Então, uma alta de 6% ia chegar naqueles níveis de 19 mil pontos em dólar, que é onde a gente acha que pode ser o limite de curto prazo para a Bolsa. Então, bem interessante essa questão, tá? Bom, então acho que foi um pouco disso. Vale também mencionar o capital protegido, né? A gente comentou bastante agora o quanto a gente está pessimista com o Brasil. Em contraparte, lá fora, apesar de dados um pouco mais fracos ali nos Estados Unidos, tudo sinaliza aí para uma economia que vai de fato crescer mais que a nossa, né? O FMI falando que vai crescer 3%, então... Exatamente. Na verdade, o que vem é que não são dados fracos em si, são dados não tão fortes, né? Abaixo da expectativa. Eles ficam na dúvida se já está bem recuperada ou se ainda está caminhando. O que é normal, porque a economia estava num ciclo de baixa e ainda alguns setores saem antes da crise do que outros. Isso, e aí com essa visão, a gente... outro produto que se encaixa muito interessante ali é o Berkshire, né? O nosso fundo de capital protegido. Querendo ou não, você fica exposto a Estados Unidos, já que as empresas investidas ali no Berkshire têm uma exposição muito grande aos Estados Unidos. Só que a mais disso aí é que você vai estar junto com um gestor que tem entregado mais valor do que o próprio S&P. Se você for ver o quanto o S&P subiu, o Berkshire subiu muito mais ali, outperformando, obviamente, por conta do Warren Buffett. Então, faz muito sentido, até porque você tem capital protegido. Então, se você colocar lá seu dinheiro, sei lá, que seja 10 mil, 50 mil, no pior cenário você vai ter esse valor de volta. Obviamente, você tem algumas questões de come-cotas aí, mas de certa forma, é irrelevante ali no montante total. O último capital protegido... O último capital protegido, do Berkshire subiu 25%. Então a gente está bem otimista aí. Por mais que já tenha subido 25%, os lucros também são crescentes, né? Então, se você continuar subindo o lucro, a cotação vai continuar subindo. E essa é a nossa tese de uma forma prática. Se você tem uma exposição em renda variável, nada mais justo do que você pegar parte desse portfólio e ficar alocado aos Estados Unidos, ainda mais com Warren Buffett gerando mais valor ainda, tá? Então, esses foram os destaques.
Vale comentar que teve uma pergunta se falaram da projeção do dólar para os próximos meses. Na verdade, passaram qualitativo, dólar para cima, assim como a gente acha, né? Obviamente, você teve um arrefecimento agora, com os estrangeiros entrando, etc. Mas a gente ainda acha que dólar é para cima, assim como esses gestores comentaram aqui, dólar para cima e se mantendo num patamar alto. Então, a gente até soltou ali, tinha soltado um call spread em dólar. Se vocês estiverem interessados, só falar com a nossa mesa de produtos estruturados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, a Paulo está perguntando aqui sobre o prazo de reserva, etc. É melhor entrar em contato com o GT ou até mesmo com a mesa de produtos estruturados, que do operacional eles estão mais por dentro, a gente fica mais nessa questão estratégica, tá? Mas vale a pena aí, capital protegido, muito interessante aí de fato, Berkshire. Bom, acho que já deu para conversar bastante. A gente vai mandar hoje à tarde esse resumo do jantar de ideias, então fiquem ligados aí e a gente vai subir na intranet, então só consultar hoje à tarde o resumo aí mais detalhado de cada setor e o que foi discutido no jantar de ideias que aconteceu ontem. A gente passa hoje à tarde, tá? Então, pessoal, acho que por hoje é só. Obrigado aí por acompanharem a gente. Um bom fim de semana para todo mundo. Para quem for emendar feriado aí também, boa viagem. Boa tarde, bom almoço para todo mundo. E até a próxima. Obrigado, Kim. Obrigado a todo mundo que assistiu. Ressaltando então para a semana que vem, todo mundo ficar esperto às declarações dos membros do Banco Central do Brasil e aos números de confiança na Europa, que devem ser o principal movedor de mercados lá fora. Então, brigadão. Tchau para todos. Até a próxima. Valeu, pessoal.